Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos no primeiro domingo da Quaresma, tempo de reflexão e de penitência, de se reconhecer pecador que falhamos ao tentar buscar por nós mesmos, com nossa capacidade, a felicidade de nossa vida e nossa salvação. Como pecadores, devemos entender que só vencemos o mundo com as armas de Deus, as mesmas que Jesus usou para vencer o demônio em suas investidas contra ele, e que nós também podemos vencer o mal seguindo o exemplo de Jesus. Obedecer a Deus é o caminho que temos que seguir para vencer o mal, mesmo que nossa vida seja um imenso deserto. Vamos à palavra. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste tempo, a Igreja nos convida a seguir o exemplo de Jesus, enfatizando que toda missão deve começar com oração e jejum. Uma vez que foi batizado por João Batista, Jesus se retira para o deserto, onde após jejuar por 40 dias, foi tentado pelo demônio em 3 investidas, tentando convencer o Senhor a não prosseguir com sua missão. Em sua primeira investida, o demônio tentou impedir Jesus de continuar com o plano de Deus em nos salvar da condenação eterna, em virtude do pecado que subjuga toda a criatura humana. O pecado que entrou no mundo através do primeiro homem, Adão, desfigurando nossa imagem e semelhança com Deus. Imagem essa que deve agora ser restaurada através de Jesus. Porém, o tentador faz sua investida contra Jesus para tentar impedi-lo. Queridos, o mundo espiritual é real. Neste Evangelho, vemos a manifestação do mal através do demônio que tenta Jesus e dos anjos bons que vêm servi-lo depois da tentação. Essa é uma realidade que não podemos nos descuidar. A tentação de Jesus é nossa também hoje. Sempre que você, assim como Jesus, tenta caminhar conforme a vontade de Deus, Ele vai tentar de alguma forma te impedir.
assim como fez com Jesus. As tentações muitas vezes vêm através das brechas que deixamos, brechas que se abrem em virtude dos nossos pecados e muitas vezes autossuficiência de achar que não precisamos de Deus ou até mesmo uma dificuldade que se apresenta em nossa vida. Nessa primeira investida, a brecha que o inimigo encontrou para tentar Jesus foi a fome que teve. Jesus, de 40 dias e 40 noites, já estava extenuado pela fome, pelo cansaço, o sol escaldante do dia, o frio agonizante da noite, o medo por estar só num lugar inóspito, animais assustadores, como os chacais que gritavam, quebrando o silêncio e a tranquilidade de um sono que pudesse revigorar suas forças. Jesus estava só, e o demônio se apresenta usando o principal incômodo de Jesus, sua fome. Oferece a ele a oportunidade de quebrar seu jejum, transformando pedras em pão. A resposta de Jesus a essa tentação é continuar seguindo as normas de Deus e não fazer a sua própria vontade. Era preciso jejuar porque era isso que Deus queria naquele momento para ele. Irmãos, precisamos nós também saber o que Deus quer para nós. Não devemos achar desculpas para não fazermos o que Deus quer que façamos, dando ouvido ao mal que nos ronda. Nem só de pão vive o homem. Jesus podia sim transformar as pedras em pão, mas não quis fazer sua vontade própria, mas a de Deus. Não quis agir como o povo no deserto, que exigiu a Moisés que pedisse pão a Deus, e Deus lhes deu o maná. Mas Jesus age ao contrário, não murmura, prefere se contentar com a palavra de Deus. Não satisfeito, o tentador faz sua segunda tentativa. Sugere a Jesus atirar-se de um lugar alto, dizendo que os anjos iriam apará-lo para não cair ao chão. Veja, querido irmão, querida irmã, que o tentador usa as Escrituras para persuadir Jesus, mas Jesus é a própria palavra de Deus e lhe dá a resposta segundo a própria palavra das Escrituras. Entenda, amado, que a palavra de Deus tem todas as respostas para recusarmos as ofertas do inimigo de Deus. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Jesus responde usando a própria palavra para recusar as ofertas do demônio em tentar torná-lo um desobediente a Deus, como fez com nossos primeiros pais. Observe que Jesus, sendo Deus, não se apoiou nessa condição divina. Não, ali não era Jesus Deus que estava resistindo ao mal, mas Jesus homem. Era a sua humanidade que estava resistindo. E isso aconteceu para que nós também hoje possamos entender isso e sabermos que mesmo humanos podemos também vencer o mal com as mesmas armas que Jesus usou. Por isso, não transformou as pedras em pão ou se jogou do alto do penhasco para ser aparado pelos anjos de Deus. O inimigo, não se dando por vencido, resolve fazer mais uma tentativa, a terceira, e bem audaciosa. Sugere que Jesus lhe adore. Acho que não preciso falar muito sobre isso. A resposta de Jesus por si só diz tudo. Está escrito: adorarás ao Senhor, teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Mais uma vez, Jesus usa as Escrituras. Determinou e o demônio saiu em retirada para, numa outra oportunidade, tentar persuadi-lo a desistir de continuar com o plano de Deus em resgatar a humanidade.
oportunidade que terá na agonia de Jesus no Getsêmani, por ocasião de sua agonia antes de sua morte. Vencido, o inimigo sai em retirada. Irmãos, assim também é conosco. Quando resistimos ao demônio com as armas de Deus, ele se retira para longe de nós. Jesus, homem, venceu a tentação para nos dar exemplo. Portanto, não se deixe enganar pelo mal, pelo desejo de se entregar ao pecado e se afastar de Deus como o inimigo deseja. Mas, a exemplo de Jesus, usando as armas do Senhor, vença você também o mal e ele vai se retirar para longe de você. Pense nisso. Querido irmão, querida irmã, fico por aqui. Considere se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like, comentar e compartilhar. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Queridos irmãos e irmãs, um beijo no coração, paz e bem, que Deus te abençoe ricamente.